Dê a ordem, Capitão Peitos. Pode deixar, Dê pode a ordem, deixar. Capitão Peito. Vamos Dê a lá, ordem, Capitão começando a Peito. gravação em 3, 2, 1. Gravando. Boa noite, Viemos te mansinhos. pegar. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Reliano e eu estou aqui começando mais um episódio do Podcast, né? Infelizmente eu não pude participar da semana passada por problemas de saúde, mas eu Nem estou eu. aqui de volta, né? São e movido pelo inconformismo de uma notícia que a gente já vai comentar com vocês qual é. Mas sem queimar a pauta do episódio de hoje, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos ilustríssimos participantes. Em primeiro lugar, é com muita alegria que hoje eu estou dividindo o palco com ele. Formado em jogos digitais, pós-graduado em gestão e docência no ensino superior, conhecido carinhosamente no GDH como Professor Léo Fofeira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá? Olá, Gabriel Riliano e todos os GDHzers aí GDH. no chat. É com muito prazer que eu participo dessa live aqui com vocês. Acabei de sair de uma aula aí, muita história interessante, mas hoje a gente tem um motivo maior. A gente tem um motivo maior, A né, gente, mano? a gente vai te pegar, a gente vai te Você vai pegar, Nintendo. ensinar. A gente vai te Você pegar. vai ensinar a gente hoje, né, Pô, professor? vou ensinar Ensine, aí por favor, nos muitas ensine. coisas, mano. Vou ensinar como piratear. Tome. Receba. E é claro que dividindo o palco, eu não poderia ter pessoa melhor aqui comigo para poder falar sobre essa temática. Aquele que estava com sangue nos olhos veio me procurar, falou que ia caçar toda a minha família se ele não participasse do episódio de hoje. Felipe Lee, o maior fã da Nintendo e da antipirataria, é verdade, Felipe Lee? Como é que você Obrigado. tá, É meu claro querido? que é verdade, como nós demonstraremos ao longo deste podcast. Eu sou um exímio fã da Nintendo e totalmente, completamente anti-pirataria. Estou aqui pronto para defender com unhas e dentes a minha empresa bilionária favorita. Caralho, aí sim. Que coisa linda, né? Eu não tenho nem o que falar desse comentário, coisa maravilhosa. Né? Já descobriremos em breve se é verdade ou não. Então, na semana passada, o Breno Mansinho e o Gabão protagonizaram o episódio 4 do podcast, né, com temáticas sobre o layoff de 90 pessoas da EA, teve comentários sobre o Gamer Sent, né, o tal do cheirinho gamer, teve falas sobre a Pokémon Company, né, com o seu evento, né, do Pokémonza e Pokémon Sleep, teve bastante coisa legal, gente. Então, lembrando que se você não ouviu aqui no ao vivo da Twitch, o episódio 4 já tá disponível lá no Spotify, então corre lá pra ouvir e não esquece de avaliar o perfil do GDH, tá, gente? Né, pra ajudar a plataforma a divulgar pra outras pessoas, beleza? Então, agora sobre o episódio de hoje, se eu fosse você, eu ficava por aqui, porque hoje a gente vai mexer no vespeiro do elitismo, né? Nós viemos aqui hoje pra poder falar o óbvio e discutir sobre a pirataria de jogos. Então fica por aí que a gente só vai tomar uma água rapidinho, vai arrumar a papelada, daqui a pouquinho a gente tá de volta, beleza? Então, um momentinho aí, vamos dar uma olhadinha no chat aqui. Raulzeiro falou que o Léo foi professor dele, pô. Ele foi meu professor, Pô, cara. é Ele lindo ele demais foi o esse nosso cara. professor. Vai avisando a gente não sei de quê. Que você falou que ia defender a Nintendo hoje. Aí ele falou, vai avisando a gente. Ah, tá certo. Coisa linda. Então, estamos de volta com o primeiro bloco, o qual eu apelidei carinhosamente de A Pirataria Mudou a Minha Vida, tá? Então, Eita. antes de adentrarmos a fundo na questão Ai, do que Yuzu que lindo. rolou nessa última semana, eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir a gente falando sobre isso. Eu queria dividir a mesa virtual que nós estamos aqui neste momento com os meus companheiros, até que para vocês conheçam um pouco mais sobre como foi a nossa relação com os games, como ela começou. E começando aqui pelo meu queridíssimo amigo Léo Fofeira, me diz por favor, Léo, como e quando você refazendo, tá? Como e quando você começou a gostar de videogame e se a pirataria teve alguma influência na formação da pessoa Léo Fofeira, professor Pô, de jogos hoje? pra caramba. Porque, tipo, assim. Eu começo a jogar videogame por causa da Nintendo. Olha. Lá em o quê? Sei lá, 2003. Eu era bem criancinha. Primeiro console Super Nintendo. Eu tinha as fitas originais, ok, bacana. Mas aí depois videogame se tornou uma coisa muito, muito cara, né? Sempre foi muito caro no Brasil. Então a pirataria foi crucial pra mim ali no PlayStation 1, que é quando
o meu pai vai pra Guiana Francesa, traz um PS1, mas aí, pô, não tem jogo original. Então o que a gente precisa é comprar o jogo na feirinha, como falam, né? E aqui Hum, tinha lojas específicas, locadoras, que às vezes até alugavam jogos piratas, tá ligado? Tinha, sei lá, fita. Era muito normal encontrar fita que não salvava porque a fita era pirata. E era muito recorrente, assim. Pô, no Brasil isso é muito recorrente, né? É uma experiência compartilhada da pirataria trazer a cultura dos videogames, né? E pra cá não foi muito diferente aqui no Amapá, né? Eu penso muito na questão do Amapá porque a cultura da locadora ainda está enraizada aqui no, É no, no sério? meu estado. Sim, pô, sim. tem lá no centro, acho que tem umas 3 locadoras de videogames que é do lado uma da outra. Papo reto. Caraca, É, velho. e você leva isso em consideração de que, pô, se eu não tô enganado, o Amapá é o país mais pobre do O estado mais Brasil. pobre. É o estado mais pobre do Brasil. Então é muito relatável, muito relatable ainda ter essa cultura de pirataria e de locação de jogo aqui no estado. E, pô, foi o que me formou como professor, foi ter acesso, sabe? Tipo, a parada muito da pirataria é o acesso, né? Eu não teria acesso a metade dos jogos que eu joguei na minha vida se não fosse por causa da pirataria. Pô, jogo R$ 200, até um tempo atrás era R$ 200 e já era muito caro. Pô, imagina agora, tá ligado? Muito paia. Não, perfeito. E você, Lee, você acha que o fato de ter acessado essas bibliotecas de consoles por meio da pirataria no passado influenciou no quanto você gosta de videogame hoje? Existiria o Felipe Lee que a gente conhece aqui se não fosse por meio da pirataria? Eu acho que o exato Felipe Lee que existe hoje não existiria se não fosse por conta da pirataria, especialmente por questão de bagagem, sabe? De você ter acesso a jogos que você normalmente não teria. Eu sou um pouquinho mais velho do que o Leozinho, ele começou em 2003, é isso, Léo? Por aí, por aí. 2003. Eu comecei 10 aninhos antes, em 1993, mais ou menos, né, que eu comecei com o meu primeiro console, que foi comprado. Na verdade, acho que foi um pouco antes, acho que em 1991, salvo engano, ou 92, eu já estava começando com o Mega Drive, né? Diferente de você, eu não sou da Nintendo, eu já era da Sega na época. Pô, eu queria ter sido a criança da SEGA, mano. A A criança criança da da SEGA era muito Sega, né? feliz, mano. Era. Mas é meio Beleza. que isso. Então, a gente que viveu essa época dos anos 90, especificamente esse meio da década, né, de 93 até 98, 97, a gente viveu uma época que a gente tinha a Zona Franca de Manaus, né? Então, ela foi muito marcada por esse acesso a jogos. Talvez seja um dos motivos, até chutando aqui, eu não conheço muito a história do Amapá, mas pela proximidade que ele tem com Manaus, acredito que ele deve ter tido muito influxo de cartuchos, de material que tenha vindo de lá. Certeza. E apesar de ser surpresa pro Gabriel, eu diria que é extremamente comum no interior, não sei aí para a região sudeste, mas aqui na região do Ceará eu posso te garantir que cidade de interior ainda é muito forte a cultura das locadoras, né? Então você vai encontrar ainda locadoras com PlayStation 2, com PlayStation 1, Caramba, velho. com Super Nintendo ainda disponíveis para o pessoal jogar, Nintendo 64. Então é uma coisa que foi muito forte aqui na capital na década de 90, mas quando a gente virou para os anos 2000 já começou a ficar mais em desuso, porque quem começou a ficar muito famosos foram as lan houses, né? Época do CS, época de computador mesmo ganhando uma forte presença no cenário. E aí a gente meio que viu as locadoras de videogame meio que decaírem, né? O acesso na cidade também era um pouco mais interessante. Então Uhum. a gente foi ver subsistir as locadoras na região periférica, né? Então a gente vai para os subúrbios da cidade, da capital, você vai encontrar. Acho que até hoje você ainda encontra algumas pequenas locadoras, mas é no interior mesmo, quando você vai para as cidades de interior, que você ainda vai ver bastante isso, com certa frequência no Ceará, ainda com material antigo que passou de mão em mão, sabe? Tipo, o Uhum. pessoal foi adquirindo e passando de mão em mão e não
te digo com toda certeza, uma boa quantidade dos jogos que a gente jogava naquela época, eles eram, eles eram provenientes do famoso Paraguai, né? Na época Uhum. tinha esse comércio com o Paraguai e a gente costumava chamar o que era falsificado de paraguaio, né? Ah, é do Paraguai. Uhum. Hoje em dia a gente fala muito de chinês, né? Então, tipo assim, Sim. é um produto de baixa qualidade ou pirata, o pessoal chama, já associa logo com uma espécie de sinofobia, né, ao chinês, apesar de Uhum. que produto chinês tem de todo tipo. Tem de baixa qualidade e tem de altíssima qualidade, né? Então Sim, sim. é muito isso, né? Mas A minha enfim, rotina, ela e- foi um pouco diferente, tá? Eu não sei se isso é padronizado, até me espanta um pouco Uhum, ver, tipo, que existe realmente no... Porque aqui é interior do estado de São Paulo, né? Apesar de ser Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, a pirataria aqui, ela foi muito forte, né? Eu fui introduzido aos jogos por conta da pirataria, né? uhum, 100%. Eu nunca fui uma pessoa que eu tive condições, assim, no decorrer da vida de adquirir, né? Os jogos originalmente. É, eu ganhei um Super Nintendo, né? Foi meu primeiro console quando eu tinha mais ou menos ali uns 8 anos de idade. E fui muito locadora, né? Tanto quando eu tinha o Super Nintendo quanto o Nintendo 64, tipo, as bibliotecas que eu acessava eram por conta de locadora de videogame, né? uhum. Então tinha até aquele lance que você pegava na sexta-feira para poder entregar na Pra poder segunda, ver você pagava segunda. só 2 diárias, né? Porque não abria Total. no Aham. domingo. Inclusive tem alguém que depois eu vou indicar o documentário pra vocês que é sobre. Acho que é R$ 1 a hora, eu não lembro agora. Ou dois, eu não lembro. Tipo, mas tem um menino que fez o documentário recentemente com as locadoras remanescentes nas áreas mais periféricas, assim. Mas quando chegou o Xbox 360, a geração do Xbox 360, as locadoras aqui em Ribeirão Preto estavam tendo muito prejuízo por conta da venda realmente dos CDs, né, a preços muito baratos, né? Tanto o Nintendo Uhum. Wii quanto o 360, e você encontrava facilmente em lojinhas, tipo aquele famoso 3x10, sabe? Uhum. Então sempre tava ali comprando jogos, então era muito difícil você achar em locadoras realmente os jogos dessa geração, já não tinha mais, porque para eles era um prejuízo muito forte. Assim como passou também com o prejuízo por conta dos DVDs com a transição para o Blu-ray, né, e também com os Sim. streamings. Mas a partir do Nintendo 64, o que eu vi muito aqui foi o fechamento de locadoras específicas de jogos, né, com a venda relativamente barata comparado com os jogos originais, mas que já era muito caro também, então eu não tive como comprar muito, então acabou ficando em desuso esses consoles para mim, né? Foi quando eu sinto que começou mais essa procura para preservação mesmo dos jogos, você ter uma fita do seu jogo favorito, né? Um GoldenEye 007, Sim. um Mario Party, né? Que, tipo, que eram fitas que saíam muito aqui. Eu acho que você E... fez um ponto muito interessante que a Uhum, gente precisa lembrar, é que, como nós três estamos falando aqui, essa época da locadora era uma época que não era muito comum, de forma generalizada, você possuir cópia dos seus jogos, né? Então, uhum, você alugava Uhum. bastante, né? A locadora adquiria os jogos, pagava caro por isso, porque, enfim, eles iam lucrar com isso, né? E ficava, de certa forma, explorando esse nicho de mercado, que inclusive, se você for perguntar para os executivos, os engravatados das grandes empresas, eles não gostam dessa ideia, porque uhum. justamente ao invés de estar vendendo milhões de cópias, eles vendem uma cópia só, e essa cópia fica rodando de mão em mão a preços populares e não dão nenhum centavo para eles, né? Então, para todos os efeitos, se você é daquele que pensa assim, ai, né, como é o nome? Tem que remunerar os criadores e tudo mais. Cara, na Uhum. década de 90 ninguém remunerava ninguém, não, de Era tudo um criador. sonho, né? Um É, Verdade. pastelzinho, Bom pra caralho. era, refrigerante. É, exatamente. pô, inclusive, recentemente eu passei para meus alunos aquele documentário horrível do Console Wars, e lá eles falam sobre o Crash de 70, né? Sim. E eu achava muito engraçado que eles colocavam a culpa no ET, né? Que o ET foi quem causou o grande Crash de 70, mas, pô, ninguém fala em que momento insalubre colocaram aquele cara pra programar aquele jogo em 3 semanas antes do Natal, tá ligado? Sim, Uhum. Ninguém cara. fala disso. E a gente já via ali já como a questão de crunch, como a questão de tempos inadequados, condições inadequadas de trabalho, já eram as maiores responsáveis por você criar produtos de baixa qualidade que levaram justamente ao crash que a gente viu na época do Atari, né? Não é nenhuma surpresa que quando começam naquela época não tinha tantos jogos, né, quanto a gente tem hoje pra gente fazer um comparativo direto. Então as opções eram bem mais reduzidas. Só que quando você já tem
né, opções reduzidas, digamos, 20 jogos por ano, por assim dizer. E todas essas opções são terríveis, são de qualidade abismal, não é de se espantar que a indústria que caminhe para um crash, porque simplesmente não tem, se perde o interesse, né? O produto Uhum. é de péssima qualidade, você não tem como vender, né? Uhum. Não espanta. Eu gostei também que vocês mencionaram a passagem de época, que aí justamente era o que eu ia adicionar em relação ao meu maior contato com a pirataria não foi nessa época inicial, Uhum. mas sim justamente quando eu passei a ser um PC gamer, né? Isso já foi acontecer mais pro final da década de 90, lá pra 95 pra frente, sabe? 97, 98 eu comecei a jogar mais jogos de PC. E nessa época também a gente já tinha o nascimento da internet comercial que a gente tem hoje, e aquilo ali foi o famoso game changer, né? Já era uma situação muito complicada você adquirir jogos para PC, né? Não existia distribuição digital, não Uhum. existia tantas lojas que vendiam CDs e tudo mais para você ter acesso. Então, meio que a internet virava a nossa fonte de baixar os jogos e numa situação muito mais insalubre do que a de hoje, porque Uhum. a velocidade de conexão era pior, a velocidade para baixar os jogos era muito mais demorada. Tinha jogo que você às vezes precisava esperar uma semana ou 15 dias para você conseguir baixar o arquivo porque a fonte era terrível, ou você tinha compartilhamento como tipo Emule, essas coisas assim que a fonte nunca entrava, nunca estava online e você dificilmente conseguia baixar, quando conseguia era de pouquinho em pouquinho, miseravelmente baixando. Então era uma situação era uma época muito tensa, até mesmo para preservação, sabe? Porque você tinha Uhum. dificuldade de compartilhar qualquer coisa na internet, né? E aí a gente foi vendo os tempos passando, as velocidades aumentando, os espaços, as pessoas terem mais acesso a criar os próprios sites, a internet, a web 2.0 ela veio a ganhar mais força, né? Porque a web 1.0 a gente só consumia o que as empresas colocavam de site. Quando veio a web 2.0, a gente passou então a ter a possibilidade de produzir nossos próprios sites, de produzir o próprio conteúdo. O usuário, ele passou a ser o produtor de conteúdo, né? Então a gente Uhum. começou a ver um boom gigantesco de sites de hospedagem, de vídeos de gameplay, e tudo isso foi começando a partir de 2002, 2003, por aí que a gente veio ver isso tomar mais tração e mais forma, né? É bem interessante esse período de mudança, né? Mas ela Uhum. é legal, a história dos videogames, especialmente aqui para o Brasil, ela tá completamente associada a isso. E aí eu gosto de lembrar porque o pessoal pensa assim, tu era PC Gamer, então tu não jogava jogos de console. Muito pelo contrário. Era graças aos emuladores e ROMs que eu conheci em 97. Em 96 ou foi em 97 que eu comecei a mexer com emuladores e ROMs. Então a gente já tinha o que? O ZSNES, que era do Super Nintendo. Já tinha. Nem era o Pico Drive, nem lembro qual era o da época, era o Gen. Uma parada assim que a gente usava pra jogar os jogos de Super Nintendo e Mega Drive, que era uma coisa que já Uhum. tinha quase 10 anos, né? E Pokémon também, o No Cash GBA, o No Cash GB, né? O No Cash GB já era pra rodar os jogos de Game Boy e ter acesso a Pokémon. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu fui atrás pra jogar em emulador foi Pokémon, especialmente o Red, né? O Red e o Blue. Cara, isso é mágico, né? Eu tô lembrando que sim, o primeiro jogo que eu comprei realmente, tipo assim, original mesmo, foi no PS4, cara. Tipo, Caralho, eu nossa. passei por todas as Foi, gerações, assim, foi bem Xbox aí. Flat, Xbox 360, Nintendo Wii, tipo, que eu já comprei o Wii desbloqueado na época. Uhum, É, Super Nintendo e Nintendo 64 eu não comprei jogos, né? Veio o Super Mario World no Super Nintendo e no 64 eu alugava uhum. fitas. Eu não tenho uma fita de Nintendo 64, eu tenho meu Nintendo 64 aqui até hoje e não tenho uma fita dele. Cara, eu É, mencionei Zona Franca porque justamente naquela época era comum, às vezes, um parente, alguém que ia até Manaus, que passava pela Zona Franca, uhum, e aí comprava um jogo que era aquele seu jogo que você ia ter durante o ano inteiro, sabe? Isso é uhum, uma realidade que eu já imagino, eu já sei que isso era para poucos. Poucas pessoas tinham acesso a isso, já era uma uhum, coisa muito elitizada, né? Quem não tinha Uhum, dinheiro, né? Porque a galera que tinha mais dinheiro comprava e não tava nem vendo, né? Mas quem realmente não tinha condições tinha que ser esses subterfúgios raríssimos, né, uhum. de acontecer. E até hoje existe essa adaptabilidade também, né, de pessoas para ter acesso a jogos, né? Hoje a gente tem compartilhamento de conta, tipo assim, é sempre a pessoa tentando, né, encontrar uma forma de realmente, né, não ter que tirar
350, né, reais, 300 reais num Sim. lançamento hoje, tá padronizado. E, Então, pô, assim, Olha, no eu final, vou final do passar pra você, PlayStation. Léo Fofeira. Por causa então, do seguinte, pode vamos falar. lá. Eu vou te Pode jogar uma falar. pergunta no peito se você quiser Ai, relacionar meu ou não, quiser Deus. falar antes. A gente tá vendo Ok. aqui um padrão de pessoas que aderiram à pirataria, né, no passado, Uhum, né. uhum, A gente tá falando eu, o Felipe Lee, você, como tantas outras pessoas que, né, não é uma opção, né, é uma parada que ou você faz ou você não tem Ou acesso, você não né. tem acesso, é. Pra você, como você consegue desenhar um padrão de pessoas que não são a favor da pirataria hoje? Tipo, Pô, mano, ou no além de longo da história? branco, eu acho que, pô, é elitista, mano, sei lá. Gente burguês, não sei, mano. É muito difícil. Essa pergunta é muito Falar. interessante, cara. Essa pergunta é É muito muito, interessante. muito difícil falar sobre sem xingar as pessoas, sabe? Mas ah, o que eu ia falar, né? Aham. Sobre o assunto, e acho Uhum. que a gente pode até conectar sobre a sua pergunta, é de que o Theodor Adorno e o Pierre Bourdieu eles vão falar, né, por exemplo, que é uma parte da teoria da crítica, Uhum. de que é a teoria do gosto, né? E o gosto ele está ligado àquilo que Uhum. está disponível no mercado. E no nosso Brasilzão de meu Deus, não tinha mercado. E o nosso gosto ele foi influenciado por esse tipo de meio, né? Uhum. Por exemplo, aqui eu vou puxar sei lá, o Elba do, do, do Fazendo Nerdice, que ele Uhum. falava que ele tinha muitos consoles, ele tinha muitos jogos, e ele tinha acesso aos jogos, mas muito porque ele corria atrás e tudo mais. Ele tem uma coleção extensa hoje, mas, pô, ele estava inserido em um meio muito diferente de uma pessoa como eu, ou uma pessoa que é das periferias e tudo mais. A pessoa que é contra a pirataria hoje, ela é basicamente o tipo de pessoa que é a favor daquela arquitetura violenta, sabe? Que Uhum. não deixa o mendigo sentar, deitar no banco, porque Nossa, sim. deixa a cidade feia, Uhum. sabe? É o mesmo Tira os tipo de mendigos da pessoa. rua, né? Tira o mendigo da Tira o mendigo rua. da rua e A tudo palavra, mais. a palavra que tu tá procurando é higienista. É, por aí. É que, sei lá, é meio difícil usar as palavras certas em lugares como, sei lá, Twitch, sem medo de levar ban, mas é assim, pra caramba. Pois Mas, é, Mas é. eu mas gosto muito. quando você aprende a xingar de maneira, digamos, rebuscada, eu acho que o filtro passa. Pois é. Mas Cara, assim, eu gostei muito dessa tua pergunta, Gabriel, porque faz a gente refletir um bocado sobre os recortes sociais e socioeconômicos, por assim dizer, sabe? Porque quando você me pergunta qual é o tipo de pessoa que eu vejo tendo essa visão, primeiramente eu vou pensar não necessariamente no recorte racial, não no financeiro, mas pulando já direto pro ideológico, sabe? Eu acredito Uhum, muito que são pessoas que são muito vendidas numa ideia de que a vida deve ser seguida à risca, as leis elas estão aí para serem seguidas sem você questionar, sabe? Então, se uma lei diz que aquilo ali é crime, então você não pode fazer, porque aquilo ali é danoso para a sociedade. E, tipo assim, vindo de um background que eu tenho, o jurídico. Gabriel também melhor do que ninguém para dizer isso, jurídico, que a gente viu isso, teoria geral do Estado, teoria geral, principalmente teoria geral do Estado, né? A Uhum. gente vê a questão de quanto é necessário você ter a própria lei, né? O conceito de lei, o conceito de justiça, ele é algo que vai permear a filosofia, né? A ideologia de todo mundo. E você vai ter algumas pessoas que elas são mais positivistas, como o nome diz, ou seja, elas são mais apegadas a letra da lei, né? O que está escrito, o que está posto na lei, né? E você vai ter também pessoas que já são mais justnaturalistas, que elas entendem mais que o direito ele é orgânico e que você pode discutir ele de uma perspectiva muito mais humana, social e, digamos, ah,
finalista, né? Qual é o objetivo que eu quero com aquela lei e ela vai ser inócua, ela vai ser efetiva naquilo ali, daí a gente vai seguir ou não. Eu penso muito sobre isso quando a gente discute qualquer questão relacionada a direito autoral, a direito de Uhum, propriedade intelectual, especialmente, né, falando aqui justamente por ter sido meu tema de monografia, uhum, né, eu abordei muito essa questão da questão de como a gente vê essa legislação. Porque desde o começo, para ser bem sincero, toda a parte de copyright, né, de direitos de cópia, ela foi feita para proteger a empresa. Né? uhum, Ela Uhum. nasce com a proteção das como é que chama? Das editoras de livro, sabe? uhum, Quando a gente tem o nascimento da imprensa e tudo mais, que você tem as primeiras a Bíblia do Gutenberg, que ele já começou a imprimir por meio de um maquinário, né? E aquele investimento que foi feito naquele tipo de maquinário para reproduzir cópias em larga escala de um determinado livro, né? Aquilo ali começa então você ter as produtoras, as publicadoras de livros, as editoras, na verdade, né? Como a gente chamava, e ali nasce o direito de copyright, né? O direito de uhum, cópia. Né? Antes a gente nem existia nada parecido com isso. Então já nasce com a ideia de um investimento capitalista, né, que vai ser feito para uma indústria, para criar uma indústria e para proteger essa indústria de cópias não autorizadas. Ou seja, a gente já está já formando uma proteção a um pequeno grupo, né, que uhum, vai dominar Uhum. o capital para montar uma estrutura industrial, para que possa montar uma editora e assim ter o direito exclusivo de publicar, de copiar aquela propriedade intelectual. Eu quero que vocês falem aqui, senão você não domina o papo Não, no meu texto assim, histórico, eu sabe? ia trazer só esse ponto que realmente o positivismo ele traz nessa restrição. Só que quando a gente tá falando de um produto cultural, né? Uhum, A gente tá falando de algo porque a gente traça diversos limiares quando a gente fala de cultura, obviamente por conta do acesso, né? O que é, tipo, os jogos, né, quando a gente traduz eles como arte, né, como produtos culturais, né, até que ponto, né, levanta-se essa discussão que é o acesso aberto, né, para as pessoas ou não, sabe? E eu penso muito isso porque durante toda a minha vida eu não teria direito de ser quem eu sou hoje, né, por conta de restrições e barreiras financeiras, sabe? uhum. Uhum. Então, eu É, não é teria aquela direito de coisa. sonhar em ser um jornalista, eu não teria direito de jogos especificamente, né? Eu não teria o direito de. Até porque dentro do direito mesmo, quando eu fazia direito, sabe? Muitos dos livros que eu tive acesso não foi porque eu comprei, até porque se eu fosse comprar a biblioteca inteira de recomendação bibliográfica dentro do meu curso, né, eu precisaria ser milionário, né? Tipo, alguma Sim. coisa. Porque Uhum. você sabe também, né, Li, que livros de direito, Não, assim não, como. tu é doido. Existe meio que tem um termo jurídico que eu vou usar aqui, vou lançar a mão. Uhum, Ele é francês, tá? Que é o laissez-faire. Né? uhum, O laissez-faire, traduzindo do francês, é deixa passar. Né? É deixa passar, deixa fazer, né? uhum, Permita-se fazer. Então, existe alguns casos de exceção que são chamados de laissez-faire em relação ao direito de cópia. Um uhum, deles é especificamente dentro do ambiente acadêmico. Então, quando você faz a cópia de trechos de obras com fins acadêmicos, existe esse laissez-faire que você não está cometendo uma infração de direito autoral, né? Então, quem estuda em faculdade pública ou até privada sabe isso melhor do que ninguém. uhum, Os CAs, né? Os centros acadêmicos de alunos, sempre tem cópias, né? Tem trechos para poder distribuir entre os alunos para que eles possam estudar para fazer uma determinada prova. E a gente sabe que não tem condição de todo mundo adquirir os livros de determinada faculdade. A gente não fala nem só do direito. Quem for passar aí, que faz as faculdades de saúde, né? Que pegar aquelas verdadeiras bíblias de farmácia, ou de medicina, ou de fisioterapia, de, sei lá, qualquer profissão da saúde que você imaginar, tem livros que são extremamente grandes e caros, né? Que não dá para você ter uma cópia para cada aluno, é impossível. Os preços são surreais e parte dos alunos não tem renda o suficiente para poder comprar aquilo ali, né? uhum, Quando a gente pensa nos videogames, né? Meio que eu acredito, Gabriel, que não é nem essa questão
de cultura que a gente vai brigar com quem defende, com quem é contra a pirataria. Porque a gente tá lembrando aqui que a Uhum. gente tem Uhum. que a pergunta inicial foi sobre o perfil de quem é contra a pirataria. Então, eu imagino que o perfil dessas pessoas são relacionadas a justamente essas pessoas que querem, que, entre aspas, se preocupam com os criadores ou com as empresas, né? Ou então, na minha opinião, de forma geral, são pessoas que são muito legalistas, que elas são muito presas à letra da lei. Se a lei diz que é muito, ou seja, muito branco, muito binário. Se a lei diz que é crime, não pode fazer. Se tu fizer, tu é um criminoso, tu é um cara errado. Eu, tipo, tá, é um É. pensamento binário, é um pensamento limitado e que nem dentro do direito, nem sequer dentro do direito, ele é um pensamento que é incentivado, né? Dentro do curso de direito, os professores não recomendam que você encare a lei como uma programação binária de computação, de ou é zero ou é um. Não pode ser assim. Existem nuances, existem áreas cinzas, existem permissões, existem excludentes de ilicitude, né, que excluem aquele caráter antijurídico de uma conduta, né? Então, tudo isso tem que ser analisado e a pessoa que é leiga de direito não sabe nada sobre isso. Ela não tem obrigação Uhum. de saber, né? Então, ela é fruto do meio, né? A imprensa burguesa, os valores burgueses, todos eles são todos voltados para que as pessoas elas não pensem, não critiquem a lei e apenas sigam, porque se você seguir a lei, você protege a sociedade. No fim das contas, você está protegendo os burgueses, os capitalistas, porque eles que têm medo do povo. Eles morrem de medo do povo entender o poder que o povo tem e fazer uma revolução, né? Derrubar as bases que a gente construiu, a sociedade que a gente vive atual, né? Então, meio que isso, sabe? Eu penso isso. É muito mais sobre essa ideologia que o pessoal segue. Claro, isso vai estar associado inevitavelmente ao recorte social e ao recorte racial, né? Até porque Uhum. a maioria das pessoas que tem esse tipo de pensamento, ela cresceu, ou ela é terrivelmente branca, ou cresceu num ambiente terrivelmente mais abastado, né? Com mais acesso à cultura, com mais acesso a estudo, né? Por isso que se vende para ela a importância de seguir a lei para toda a sociedade, essas coisas, sabe? E É, Pode falar. eu acho que tem também uma outra questão, né, que lá pelos anos 2000, houve um compartilhamento em massa dentro da televisão aberta daqueles comerciais contra a pirataria, né? Quando você comprava um filme, tinha pirataria crime Isso. e tinha muita associação com o tráfico. A gente pode até fazer um recorte aí que essas chamadas elas eram quase racistas, porque Nossa, total. é, elas botavam pessoas pretas, pessoas faveladas, Uhum. como sendo essas pessoas que estavam contra o sistema, usando dos meios das empresas para fomentarem o crime organizado. E, pô, não é verdade. É, tinha Fora também. a grande mentira, né? A grande mentira de que, Pois é. de que a pirataria é roubo, né? Então, É. é uma grande mentira. O Gabriel, eu vou pedir pro Gabriel responder isso porque eu também não quero dominar a parte jurídica do Uhum. assunto, não. Mas pode continuar, E, Não, Gabrielzinho. continua, Léo. e também tem a outra coisa de. Pô, hoje, acho que foi umas 2 semanas atrás que eu tive que passar um jogo para meus alunos para eles jogarem e escreverem sobre. E um dos alunos ficou meio em choque por eu ter passado o jogo de graça, né? Por um link para eles baixarem lá na faculdade. E, pô, é um jogo de 2009. Só um pouquinho chato de achar o link dele e eu só facilitei a vida deles. É o Genetos, até falei do jogo pro Francesco esses dias, inclusive. E aí o cara ficou meio nessa de, pô, não tem como comprar esse jogo, eu queria comprar. Eu falei, pô, não tem como tu comprar, mano. Só joga aí. Às vezes não é só as coisas sobre comprar, às vezes as coisas têm acesso na internet. O cara só jogou na internet e pronto, tá ligado? Ele só queria fazer, sabe? Nem sempre é sobre lucrar alguma coisa. Às vezes é E esquisito que a pessoa ela entra num choque, né? Sim. Ela cresceu sobre um ambiente. Às vezes eu não é, vou.
eu não vou dizer que é culpa exclusiva, tá? Me perdoem se soar isso. Mas também a gente tem muito o papel da religião, né? E como pastores, como É, líderes pô, sim. religiosos, eles incutem na galera esse medo de uma Pecado, né? punição do pecado que é você cometer um crime, né? Então você, não, eu vou baixar um negócio, eu não vou remunerar ninguém. Tem algo errado nisso, a pessoa se sente mal, ela se sente em parafuso. Horrível isso, cara. Ah, mas agora você puxou um paralelo muito interessante, porque o jurídico nosso está totalmente, se não 100% atrelado com a ideia do monoteísmo, né? Principalmente voltado para a parte do cristianismo, na verdade. Sim, sim. Então, tipo assim, Uhum. né? Tipo, você ofender leis, né? Tipo, tem todo esse pragmatismo. A gente pode falar sobre isso também, qualquer hora, pra não estender muito. E sobre essa questão que você falou pra mim do prejuízo, eu vou deixar pra trazer no próximo bloco, porque a gente vai falar especificamente sobre a relação Yuzu Nintendo, né? Que foi a notícia da semana. E eu separei uma pergunta específica pra gente falar sobre prejuízos financeiros de empresas e tal. É... Tem mais algum apontamento que vocês gostariam de fazer sobre essa temática por enquanto? Não, por enquanto não. Por enquanto, não. Eu acho que a gente meio que tocou um pouco Uhum, nessa questão do perfil, né, de a pessoa que ela é contra a pirataria, né? uhum, E assim, o Léo, ele tem toda a razão dele em adentrar de uma parte mais agressiva contra o pessoal, uhum, porque ele entende o recorte sociocultural e financeiro, né? E eu não tiro a razão dele de sentir essa revolta, né? Mas o ponto que eu quis levantar justamente é a gente entender de onde vem toda essa questão ideológica, sabe? uhum, Tipo, não é Uhum. justamente porque ela pessoa ela é rica ou porque ela é branca que ela vai ser contra a pirataria. A gente vai ter pessoas pobres que elas têm na mente delas esse repúdio, uhum, essa rejeição gigantesca à pirataria, porque, claro, como a gente viu, elas cresceram e se desenvolveram com toda aquela propaganda de que a pirataria ela prejudica os criadores, ela destrói a indústria, ela é um uhum, crime. Então, se você piratear, você é um criminoso, você é uma pária da sociedade, você é uma pessoa horrorosa. Então, tem todo esse monstro que uhum. se cria em torno do cara que pratica pirataria. E não tem como a gente fugir disso, sabe, cara? Não tem como, porque é a Eu lembro da realidade. propaganda, especificamente dos DVDs, né, quando a gente alugava e tal. Uhum. Era tipo assim, você pegava um DVD pirata e o cara te pagava em balas, tipo, projéteis de arma, sabe? Ele te devolvia É, em É, nossa, espécie, muito cara. sabe? bizarro. Era Muito muito, bizarro. cara, era muito A bizarro imagética é muito pensar forte, como. cara. Cara, era A É, imagética é loucura, muito velho. violenta. e ainda tem a outra coisa que na internet tinha. Hoje em dia é muito forte isso, tá? Uhum, Por exemplo, a galera os nintendistas, eles ficam chamando quem não joga na Nintendo de pirateiro, né? É, uhum, tem esse recorte essa segregação, né? O nintendista de verdade é quem compra e o pessoa que não joga nos consoles da Nintendo é o excluído da conversa. Mas tem também essa imagética de que muitos jogos não receberam sequência por causa da pirataria. Pô, não é uhum. verdade. Pô, não é verdade. Aquele, Aham. aquele trope clássico, né, do Nintendo DS, que o Pois R4 é. faliu o Nintendo DS, Ai, Pô, nossa, pararam de cara, fazer matou. jogos no nossa. Nintendo Nossa, matou DS por muito. conta Me diz uma do coisa, cartão. o Gabriel. Eu até esqueci de Aham. passar pra ti, depois de pagar. Por que que a galera, por que que é mentira quando eu afirmo que a pirataria ela não é roubo? Tu pode tentar Exatamente explicar isso pro que eu ia te pessoal? falar. É uma das perguntas que a gente vai responder no próximo bloco, tá? Essa pergunta aí eu quero deixar um espacinho especial para ela lá, que a gente vai discutir bastante sobre corporativismo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também de como que você não tá tirando dinheiro da empresa, que essa é uma imagem falsa criada pra gente. Então, eu só vou deixar um pequeno recorte aqui de uma experiência que eu passei antes da gente passar pro próximo bloco, né? Que eu já contei essa história antes em alguns outros lugares que eu não vou lembrar agora. Mas mais ou menos uns 12 anos atrás eu morava num condomínio, né? De classe média alta. Eu acho que era até classe alta, assim, porque muitos empresários tal que de Ribeirão Preto moravam. Acho que o Raul que tá aí no chat vai saber de quando eu falar sobre Pereira Alvim pra ele, né? Ele é aqui de Ih, Ribeirão Preto, um rapaz. abraço pro Raul.
eu morava num condomínio aqui na zona sul de Ribeirão Preto, que é a zona mais, né, rica aqui da cidade, né? E num condomínio que já tinha passado por muitos problemas por ter sido de uma empreiteira de custo mais baixo, né? É, que é a MRV, eu não sei se o quanto que a MRV é conhecida fora aqui do estado de São Conheço. Paulo. Tem aqui em Fortaleza Tem aí? também. Então, Tem. a gente morava, né, nesse condomínio e acontece o seguinte, existia um parâmetro, né, a pessoa que trabalhava como diarista, a pessoa que trabalhava como, a pessoa que limpava a casa, né, enfim, cozinhava e tal, ela tinha que pegar uma van que era disponibilizada para a prefeitura em 3 horários diferentes, no começo da manhã, no meio da tarde e na noite. Esses eram os 3 únicos horários que era disponibilizado, que chama leve trás. Então a van vinha, deixava num ponto perto dos condomínios e depois fazia, né, esse sistema de levar e buscar. E não tinha pontos de ônibus aqui, né, nessa área específica na onde eu morava. Não tinha ponto de ônibus. E com o crescimento, né, das construções de condomínio, viu-se, né, a necessidade de colocar um ponto de ônibus, né, para que funcionários, né, fizessem a locomoção e tal. E, cara, por incrível que pareça, o que eu vou falar aqui foi verdade, esses condomínios de classe alta fizeram um abaixo-assinado para que não tivesse pontos de ônibus por conta da desvalorização do local. Sim, Ah, pô, isso é muito comum. já vi Então, demais assim, isso, Mano. cara. é, a quem interessava para essas pessoas, para quem interessava não ter um ponto de ônibus, sabe? Que se você não quiser, se eu não tivesse, se, por exemplo, se eu fosse trabalhar 2 horas numa casa para poder fazer uma limpeza, você teria, né, que se você fosse esperar, chegar de manhã, esperar até o meio da tarde para poder pegar a van. Mas não, você tem a opção de andar aproximadamente 25 minutos do local onde você tava até o próximo ponto de ônibus, tá ligado? Então, tipo assim, eu fico pensando que muito desse discurso também da antipirataria, ele tem essa parada. Não me tira da cabeça que tem essa parada, tipo, restringir, sabe? Quem é que Uhum. pode ter Uhum. acesso. E isso pra mim é um negócio que eu não consigo encontrar justificativa, sabe? Essa galera mesmo, tipo, que pauta essa discussão, muitas vezes vem mascara com o argumento de que, mas tem muita gente aí que só faz a pirataria pra poder ofender a Nintendo, né? Ou que muita gente só adere à pirataria aí pra ficar zoando quem paga jogo. Mas, tipo assim, cara, será que essa não é uma discussão que só é levantada no Twitter, tá ligado? Tipo, na realidade das pessoas, qual que é a porcentagem de gente que realmente, tipo, tem grana pra poder comprar e não compra, tipo, pra preservar patrimônio, sabe? Eu fico pensando, velho, Aquela minoria eu não vocal, conheço ninguém, né? mano. Eu não conheço ninguém. Tipo, todo mundo que eu conheço até hoje que teve acesso por conta disso, é porque realmente, cara, eu não tenho, né, condições, ou quando eu tenho, tipo, eu prefiro, sei lá, pagar uma parada, uma comida, alguma outra coisa essencial, ao invés de pagar jogo, entendeu? Então, é Pois é. justamente o que a galera critica. Não, você tem que valorizar os jogos que você valoriza, porque se você não pode piratear um carro. Eu digo assim, por isso mesmo que a gente não pirateia um carro, porque se a gente pudesse piratear, a gente pirateava. Exatamente. E quem diz isso não conhece, existe um mercado paralelo de carros que é de réplicas, né? Uhum. Então, tipo, não é barato. Então, por exemplo, se você ama um determinado modelo de um carro, por exemplo, o Spider 550, da Porsche, que eu acho lindíssimo. Ele é um carro que não existe mais no mercado, ele é um carro de colecionador. Você pegar um original, ele vai custar alguns milhões de dólares, de dólares, tá? Uhum. Então, mas você pode adquirir uma réplica por próximo de 90, 100 mil reais. Você consegue comprar um Chamonix, né? Que é uma empresa, inclusive brasileira, que trabalha com fibra de vidro. E ela vai montar uma réplica de um carro que é caríssimo. Aí, pô, porra, mas isso é pirataria. Pois é, né? Mas réplicas são legalizadas, tu tá entendendo? Réplicas são legalizadas, porque Doideira, aquele né? modelo de carro não existe mais, não tem mais como ser produzido, e não existe problema em você reproduzir, em piratear um carro, né? Por assim dizer. Claro que tem que ter um custo, né? O custo de produzir. Uhum. Mas fazendo o paralelo, né? Quando você pensa
Eu queria muito que o Gabriel pudesse responder a pergunta que eu fiz. Eu não Eu vou sei quando é que responder ela, em breve. eu não sei Em quando é que ele vai breve. ver pro próximo bloco, Eu vou mas passar. Vamos fazer esse gancho então já pro próximo bloco. Léo Fofeira, tem mais alguma coisa pra falar, meu querido? Pô, acho que não. O Felipe ele tá muito agoniado com a pergunta. Não vou matar esse momento dele. Então, por favor, galerinha, fica aí que a gente já vai falar desse assunto sobre relação entre empresa, roubo e prejuízos. Então, dá um tempinho pra gente aí que daqui a pouquinho a gente já volta, beleza? Bom, meus queridos, hora de ler o chat, né? Dar aquela respirada. É, Pô, foi um belíssimo bloco. Vai lá pegar uma água, Gabão, ok. também. Pô, vamos ler o chat aqui que teve bastante coisa. Copa Pistão eu vou pegar água falou também, voado. Léo Ferreira, Já meu tô comunista separado. preferido. Eu perdi metade do chat. Eu não sei o que aconteceu. Ele pediu pra você mandar um salve pro filho dele, Golias, da Ah, Copa Pistão. a Copa Pistão é a Lucy. Oi, É a Lucy. Lucy. A Copa Pistão é a Lucy. Salve pro filho Golias aí. O Raulzer falou Salve. foi mais fraco do PS4. Cara, realmente, tipo, eu não pagava mais que R$ 50 num jogo de PS4 original, porque eu não tinha Ai, opção de piratear, tá ligado? é, Era eu só não os vou falar o que eu escândalos já do fiz no Facebook. PS4. A Lucy falou, acredito que as pessoas usam a lei pra justificar a própria canalice, na verdade o que elas acreditam Pô, vai pra bem além da caralho. lei. É muito, Hum, velho, mas Pra elas só caralho. usam um argumento legalista pra não mostrar o que realmente pensam. É isso mesmo, né? A gente vê respaldo inclusive em outras pautas, né, como racismo, sexismo, tal, tipo, a galera usa umas muletas aí pra justificar. A gente tá vendo muito isso no Big Brother, cara, recentemente, inclusive, tá? Copa Opção falou também que ele fala português, inglês, japonês, francês, homem imparável, sim, ele é imparável. Dê a ordem, Felipe Lee. Dê a ordem, Felipe Lee. Pô, eu não sei se a Lucy viu, mas aí, Lucy, Coisa mais aí, linda. meu Doraemon comunista, velho. Doraemon Bonitinho, começou muito forte, velho. O bonitinho. Raul é aqui de Ribeirão Preto, né? Não sei como que a gente não marcou nada ainda. Mas aqui é um tabu ter ponto perto das casas ainda de ônibus. Pergunta pro próximo bloco. Será que é possível aplicar a questão de réplicas para games? Muito interessante, a gente pode abordar também. E Léo Sanguessuga Ah, de conta no PS4. meio que isso já acontece, né? Tipo, réplica de Aham. jogo. Isso meio que Assim, acontece. aconteceu muito de você ter de hardware, né? Nos anos 90 você tinha inclusive os clones, né? Do Phantom Pô, System e tudo mais e tal. o Mas Brasil hoje. cresceu muito, né? Nessa Uhum. questão. A Inclusive Tectoy, o famoso Polystation, gente. O famoso Polystation. Polystation. Ele Tinha os era jogos de Nintendinho, né? Com a arminha e tal. Daqueles joguinhos do Duck, né? O Duck Hunt. Duck Hunt, isso. Era Aí, muito, mas, era muito mas forte. rolou também réplica de jogo, né? Também, tipo, pô, o Atari meio que quebrou por causa disso. Pois é. Cara, eu lembro até hoje que eu tinha um jogo do. Eu ficava, mano, como que pode? Eu não sabia que tinha essa parada de não ter Sonic no Super Nintendo, tá ligado? E tinha uma fita do Sonic que era a réplica do É o Speed Sonic Gonzalez, 4. tá ligado? Era o Sonic Sonic 4. 4. Mano, eu só fui descobrir isso recentemente, tá? Eu Eu fui achava que era um descobrir isso jogo do depois de Sonic velho. real, mano. Eu fui Fui descobrir descobrir depois de depois de velho, velho. que eu alugava a fita do Sonic na locadora e era uma skin do Speed Gonzalez lá, o ligeirinho. Era Ligeirinho. muito massa, Ele velho. falava Sonic, Sonic! Pô, era muito foda, mano. Muito forte. Bom, vamos continuar aqui então. É, Vamos lá. Estamos voltando aqui para o nosso próximo bloco, né? Que eu também apelidei carinhosamente. Eita, deixa eu fazer isso de novo. Volta, volta, volta. Gabão que se vire depois pra editar. Eu me fudi. Estamos aqui de volta com o nosso próximo bloco para falarmos sobre a queda do Yuzu. Um precedente ou uma luta contra o inevitável. Nossa, gente, que nome chique, né? Eu gostei bastante dessa paradinha aqui. Caralho, Então muito Fica, eu viu? coloquei forte. o link da notícia aqui do Tecmundo. O título é Yuzu, popular emulador de Nintendo Switch, é fechado após processo. E a notícia é do Felipe Gugelmin. Um abraço pro Felipe. Falando de Felipe Lee, você gostaria de fazer a leitura da notícia? Você tá com ela aí ou não? Tô com ela, posso fazer sim. Por gentileza, fique Só. à vontade. Pera aí, que ele tá em Eu Word. acho que alguém não está com a pauta aberta. Não, eu tô, é porque ela tá no Word, eu tava procurando aqui nas abas Eu adoro fazer do isso de coisa. vez em quando. Muito bem. Desculpa, gente. Beleza, gente. Vamos lá, fazendo a notícia aqui da leitura pra vocês. O título tu já leu, né? O Yuzu, o do popular emulador Sim. da Nintendo. Beleza. Fazendo a notícia, então. Fazendo a notícia, ó. Fazendo Fazendo a a notícia leitura da da leitura. notícia, pessoal.
Poucos dias após a Nintendo iniciar um processo contra a Tropic Haze, desenvolvedora do popular emulador Yuzu, as duas empresas entraram em um acordo. A resolução prevê o pagamento de 2,4 milhões de dólares, ou seja, por volta de 11, 12 milhões de reais, mais ou menos, à desenvolvedora japonesa, além do fim da existência do software em qualquer uma de suas formas atuais. A decisão divulgada nesta segunda-feira, dia 4, também proíbe que os membros da Tropic Haze criem futuramente qualquer solução que quebre as proteções da Nintendo e de suas plataformas. Todos os códigos do programa, bem como informações sobre seu funcionamento e os domínios de seu site oficial, devem ser cedidos à Nintendo. Caso os desenvolvedores do Yuzu violem qualquer ordem da Corte Distrital de Rhode Island, nos Estados Unidos, eles podem sofrer novas punições legais e financeiras. Até o momento, não foram tornados públicos os detalhes sobre os termos com os quais os criadores do software tiveram que concordar. Atualmente, o site oficial do Yuzu ainda está no ar. No entanto, já não é mais possível baixar o emulador do GitHub oficial do projeto. Maravilha. Tá? Né? Só detalhe aqui que até o momento, ele diz aqui que até o momento não foram tornados públicos os detalhes sobre os termos, já foram tornados públicos esses termos, tá, gente? Então, foi um bocadinho de coisa que eles tiveram que se obrigar a fazer, né? Então, Parabenizar aí o pessoal da Hard News. O site GitHub, a gente tá num ponto aqui com o Gabon dizendo que o site do GitHub fechou, né? Ele estava no ar ainda, mas foi fechado. Obrigado, foi a Gabon. notícia, mas a notícia diz. Então, o site estava no ar, a notícia fala, né? O site oficial do Yuzu ainda estava no ar, né? Só que não era possível baixar o emulador no GitHub. Enfim, vou trazer algumas observações que eu deixei aqui, que foram os tópicos levantados pela Nintendo na petição inicial do processo, tá? Eu vi até que você fez um comentário sobre isso, e eu quero falar sobre isso depois, tá? Os tópicos que levantados foram que emular qualquer console moderno é ilegal, tá? Que hackear o seu próprio console é ilegal, e que fazer o dump das suas próprias ROMs de jogos que você comprou também é ilegal, né? Palavras aí da queridinha empresa japonesa, Nintendo. Beleza? Levando em consideração essa notícia, eu sei que você quer que eu responda essa pergunta ali, mas eu quero muito ouvir o professor, tá ligado? Falar um pouquinho sobre isso também, certo? Eu vou transferir neste momento para o meu querido Léo Fofeira, falando de maneira didática neste exato momento. Você acredita, como verdadeiro Léo Fofeira? professor, cara. Ensine pra gente, professor. Você acredita que a pirataria é uma fonte geradora de prejuízo para as grandes empresas e também para os pequenos desenvolvedores? Pô, eu vou responder essa pergunta com alguns causos, tá? Vocês lembram Tropa de Elite? Lembro. Então vocês devem lembrar que Tropa de Elite vazou antes de sair no cinema, né? Lembro. E Tropa de Elite foi um dos maiores bilheterias do ano e do Brasil, hoje em dia, né? E isso ele vazou antes. Tropa de Elite está na iconografia brasileira hoje em dia, e muito por causa da pirataria, tá? O José Padilha, não, ele tem muito a agradecer à pirataria, inclusive. A gente lembra que a Tiane Pixel, do Unsighted, ela tava falando ontem, se eu não me engano, ontem, que ela baixava cópias do Unsighted pra ver se a galera do Torrent estava tendo uma boa experiência. E isso significava que ela ainda continuava muita grana. O que mais aqui, cara? Comentário lindo que ela fez, né? Eu Nossa, achei né? isso maravilhoso. Nossa, eu vou tão fazer lindo, tão eu lindo. vou fazer uma reprodução aqui desse tweet dela, né? Pode falar, pode falar. E aí você pensa, né? Tipo, pô, a Nintendo vai sofrer muito, cara, com esses. Com a galera baixando o jogo antes da hora, né? Poxa, nossa, vai matar a Nintendo. E aí a gente pensa aí como é o Zelda, foi uma das maiores vendas do ano passado. E aí a gente ver outros jogos independentes que também têm os seus jogos disponíveis na internet, porque geralmente eles não têm DRM, coisa do tipo, e ainda são populares, né? Pô, não é como se dar acesso às pessoas e ao acesso ao seu jogo e à sua arte não fosse fazer com que ela fosse conhecida, né? Como se ele fosse conhecido. Talvez o seu
a sua arte ser mais conhecida vale muito mais do que o dinheiro dela, né? Muitas pessoas não teriam a forma de te dar dinheiro. Então, que tal ela te dar o tempo dela? Então, que tal ela te dar a admiração dela, né? E no futuramente, se ela gostar do seu projeto, ela compra outro e assim a gente vai fomentando ainda mais o mercado, né? Então, pô, não, né? Não gera prejuízo. Tipo, um terço de gente baixando o jogo pirata ou por outros meios não vai fazer a Nintendo falir. A Nintendo é uma das grandes empresas do mercado. Ela não vai falir porque um jogo dela saiu e a galera tá baixando. Todo mundo tá baixando o jogo da Nintendo desde sempre. Tipo, desde sempre. E a Nintendo nunca fechou. Então, por que agora? Cara, eu gostaria de mandar um abraço pro Gabriel Serra, que é um produtor de conteúdo muito legal aí, tá? Um produtor pequeno, vocês podem estar acompanhando ele, que ele faz uns vídeos muito massas. E ele postou um vídeo recentemente, que o título do vídeo tem 2 minutinhos, eu vou deixar o link aqui no chat, inclusive. Né? Ele vai estar disponível também lá no nosso servidor, então não esqueça de entrar no servidor, tá bom? Boa. Cara, o título do vídeo dele é tipo assim, prejuízo previsto, perdendo dinheiro que nunca existiu, né? Ele fala sobre pirataria nos jogos. Perfeito, cara. E ele faz um paralelo também com a pirataria de grandes marcas que não estão relacionadas com os jogos, mas ele fala sobre roupas, sobre tênis. Então, essas empresas geralmente fornecem alguns relatórios, né? Que geralmente a gente acaba vendo na televisão também, né? Que é, pô, quanto de prejuízo que a pirataria deu para determinada marca, ou tipo, no geral, quanto de Fake prejuízo. news. Então, assim, totalmente fake news, por quê? Porque esses relatórios são feitos com base na quantidade que foi vendida de itens, né? Que pessoas compraram de itens que são réplicas ou que são itens falsos, né? E o quanto que elas poderiam ter gastado, tipo assim, o quanto que as empresas teriam vendido se esses itens não tivessem sido vendidos, entendeu? Você consegue fazer mais ou menos a relação? Então, assim, se a empresa deixou de vender um tênis de R$ 400 porque alguém comprou uma réplica por 30, né? O relatório vai dizer que a empresa teve um prejuízo de Perdeu R$ 400, R$ 400. entendeu? É. Então, assim, vocês começam a entender qual que é a dimensão do problema, né? Então, é realmente isso, cara, né? Nós estamos falando aqui de um dinheiro que nunca existiu, né? Eu gosto porque E... quando eu falei sobre o caso do Chamonix, né, a gente tem um caso extrapolado, né, bem longe da realidade, mas que serve como exemplo perfeito. Digamos que você tem uma certa folga financeira, vamos falar assim, você tem uma certa folga financeira, você tem dinheiro na casa do milhão, tá certo? Então você Perfeito. tem, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de capital, tá certo? Contando todos os seus bens. Daí você então resolve que você tem uma graninha folgada, você gostaria de comprar um carro um pouco mais bonitinho, um carro mais estiloso, né? E você vai lá e procura o Chamonix, né? Ou algo assim, e compra um carro de R$ 100 mil, de R$ 150 mil, tá certo? Mas você não sabe que este carro, ele é uma réplica de um carro que custa, na verdade, US$ 30 milhões, porque ele não existe mais em fabricação e ele só existe poucas unidades no mundo na mão de colecionadores. Daí você imagina, tipo assim, mesmo que você encontre, você vai lá, vai ser essas mesmas pessoas, você tem o quê? Você tem 10 milhões de reais de patrimônio, que eu falei. Juntando todo o seu patrimônio, é impossível você comprar uma cópia original desse carro. Porque ele é vendida por por 30 milhões de dólares, por aí dizer, né? Então, eu tô fazendo esses números abstratos, extrapolados, Uhum. que é para vocês entenderem que não é porque que existe a possibilidade de comprar, que você vai comprar. Simplesmente Sim. não existe. Então, quando a pessoa diz assim, ela em vez de dar R$ 400 nesse tênis, ela comprou uma réplica de R$ 30. Meu amigo, R$ 30 uma réplica. É R$ 30 uma réplica, tá Uhum. ligado? Tipo, não tem como você comparar o preço de um com o outro. Cara, não tem R$ 400 pra dar num original. Aí você diz, mas ele poderia ao longo dos meses, ele poderia dividir em 10 vezes e pagar 10 de R$ 40, tal, assim.
Cara, ele poderia, se ele não tivesse outros destinos para esses outros R$ 370 que faz a diferença. Então ele vai comer, ele vai pagar o transporte dele para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, para ir para o lazer, para voltar do lazer. Ele vai pagar a água, vai pagar a energia, tu tá entendendo? Então, a vida real das pessoas que não moram em um palácio um pseudo-palácio de classe média, né? Porque a visão que os pessoal tem é que não existe esses R$ 350 pra dar em jogo, tá ligado? Ou não existe 350 reais pra dar em um jogo, tá ligado? Porque a pessoa, ela pode, ao longo de um ano inteiro, ela comprar 10 jogos de R$ 30 e gastar R$ 300 num ano. Ela poderia, ao invés disso, comprar um só jogo e passar o ano inteiro com esse jogo gastando R$ 300. Tipo, financeiramente dá na mesma. Eu conheço pessoas que são assim, nintendistas, que são assim, que eles chegaram pra mim e disseram: Lee, eu prefiro pagar R$ 300 num jogo da Nintendo do que comprar 10 jogos de outras empresas e pagar eles R$ 30 em cada um. Aí eu disse assim: escolhas, tudo bem. Quem sou eu pra dizer como você deve gastar seu dinheiro? Eu, Felipe, pessoalmente, eu prefiro 10 jogos do que um. Mas se você prefere um jogo do que 10, então é uma escolha sua, isso é um problema seu. Cada um tem. Não tem o que me meter na vida de ninguém. A Perfeito. questão que eu acho primordial nesse assunto que a gente está tratando é a questão da troca. Tu tá ligado? É a questão da troca. Se a pessoa só quer comprar um jogo, e ela pode comprar de 30, de R$ 40, ela não vai pagar R$ 300 num jogo, porque ela poderia dividir isso em 10 vezes. Não, gente, não é assim que funciona. Então, todos esses relatórios, eles são unilaterais. E eu vou ser justo aqui, tá? Eu vou ser justo que eu já tive esse papo com um profissional de marketing que trabalha, que inclusive já trabalhou para a Nintendo, que eu obviamente não posso dizer quem é, mas ele me falou que existe uma parcela considerável dessas pessoas que compraria sim, se não fosse a pirataria. Eu digo assim: olha, meu amigo, por mais que eu lhe dê toda a boa vontade do mundo para o seu argumento, carece de fontes científicas e estatísticas críveis e confiáveis a porcentagem dessa quantidade. Porque se você quiser me dizer que é 70%, eu vou me dizer prove. Se você quiser dizer que é 50%, eu vou lhe dizer prove. Se eu quiser alegar que é 20%, eu vou ter que te provar que é 20%. Então a gente nem sequer sabe quanto é essa porcentagem. Porque assim, não vamos ser inocentes. Se eu tenho condições de comprar um jogo da Nintendo, eu, Felipe, por exemplo, eu, Felipe, falando por mim, eu tenho condições hoje de comprar um jogo da Nintendo. Eu tenho. Se ele custa R$ 300, eu poderia comprar, mas eu não compro. Por quê? Por vários motivos. Eu prefiro comprar 10 jogos de R$ 30 no mesmo mês. Um mês só, não tô falando nem de um ano, não. Eu prefiro no mesmo mês comprar 10 jogos de R$ 30, ajudar 10 estúdios indies com R$ 30 do que dar R$ 300 nas mãos de uma empresa bilionária. Começa daí. Já começa daí. Segundo, que eu não acho que um jogo da Nintendo valha mais do que 10 jogos de outras empresas menores. Porque a Nintendo, a Nintendo não é uma deusa, tá? Ela não é a deusa do game design. Ela não é É. a deusa do level design. Ela E teve muito argumento sobre isso também, né? Tipo, teve. sobre a qualidade dos jogos da Nintendo. Pô, o Zelda custa $70 foi nesse motivo de que nossos jogos são essa obra-prima. Então, acho que é válido a gente cobrar um pouco a mais pra vocês. Pô, não é assim, cara. E a gente tá falando de paradas empíricas, né? Tipo, se a gente for Sim. falar do empírico também, né? Léo Fofeira levantou uma questão extremamente interessante agora há pouco, né? De que quais são os efeitos positivos que a gente enxerga na pirataria, né? Não existe um relatório oficial falando quantas pessoas adquiriram um produto porque ele foi consumido em alta quantidade, pessoas falaram sobre ele, né? Sem ser pelas vias, né, padronizadas, mas isso existe, né? Cara, Então, eu amo que esse ponto que tu tocou foi justamente uma das maiores conclusões que eu tive durante o meu trabalho de conclusão do curso, né? A minha monografia dentro do curso de Direito foi uma análise do direito autoral e da pirataria
dentro dessa perspectiva, sabe? Então era o Uhum. título da minha monografia era Pirataria de mídia à luz do direito autoral, né? Uhum. Especificamente eu analisei o caso das músicas, dos Pô, cara, a música dá videogames. pra falar muito, velho. Dá, cara, dá pra falar de Principalmente porque, música. tipo assim, velho, se você populariza a música, o cantor fica conhecido, as pessoas vão no show do cantor, tá ligado? Adquirem merchandise, ou mesmo se não puder adquirir, tipo, ela já vai ser um porta-voz, sabe, pra outras pessoas Aham. sobre aquilo que tá sendo E meu consumido. erro na época, o meu erro na época foi comparar que eu enxergo isso, ó, voltando pra quase 15 anos atrás, né? 15 Uhum, anos atrás. Então, voltando pra lá, eu compreendo que eu cometi alguns equívocos nas minhas conclusões que colocavam o videogame numa situação um pouco mais problemática. uhum, Porque assim, falando de independentes, talvez até seja. E de fato eu consigo enxergar como um problema. Porque quando a gente fala de um produtor indie, a gente sabe que ele não tem outras fontes como a gente teria no caso de um produtor musical. Digamos, a gente vai uhum, falar de um artista, certo? E o artista musical, se ele não tá conseguindo vender as músicas dele, ele consegue fazer um evento, consegue fazer um show, porque muita gente conhece ele fica muito famoso e tudo mais e tal, uhum, e ele ganha dinheiro por outras metodologias. Mas no caso de um produtor de videogame, se ele não vende cópias do jogo, ele não ganha dinheiro, correto? Então, uhum, essa foi a minha conclusão na época mais importante, que foi em relação a não influxo de monetário quando você não compra uma cópia do jogo. uhum, Entretanto, de lá pra cá, em diversas conversas que eu tive, inclusive aqui já no GDH e com outras pessoas maravilhosas aí ao longo da indústria, a gente vai percebendo que existe também a questão do marketing e da merchandising quando não só a nível pequeno, mas especialmente falando em nível macro, em nível grande, com AAA. AAA é o tipo de empresa que você não tem nem que se preocupar e não tem nenhum pingo de pudor em você piratear, porque é uma empresa, tipo, por exemplo, no caso da Nintendo, no caso da Sony, vamos focar só em Nintendo não, porque eu acho que às vezes a gente é um tanto a gente puxa muito no pé da Nintendo porque é ela que tem as atitudes mais escrotas. Mas assim, uhum. isso vale pra Ubisoft, isso vale pra Sony, isso vale pra Electronic Arts. Nossa, Electronic Arts merece Nossa, eu demais. tô em jazz demais. Nossa. A Activision antes de ser comprada pela Microsoft merecia demais, velho. Muita, muita atitude anticonsumidor, cara. Mas enfim, voltando aqui pro ponto. A questão é que essas empresas, não só elas já têm uma lucratividade absurda fora do Brasil, né? A gente vai ter elas tendo uma lucratividade imensa no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Só esses grandes centros de consumo já são mais do que suficiente para manter o negócio não só lucrativo, mas altamente lucrativo, tá entendendo? Daí quando a gente passa para o nosso mercado periférico, que já Opa. é uma extensão de lucros, né? Então, eu pessoalmente eu não tenho que me preocupar com empresa gigante não, cara. Porque assim, querendo ou não, se você não compra um jogo de R$ 300, você vai assistir o filme do Mario. Você Uhum. compra uma chinela da Havaiana que tem a E é estampa do Mario, licenciada. que é licenciada. Você compra uma canequinha licenciada. Você vai comprando um monte de letreco, um monte de É uma marca que coisas. ela já é maior do que a própria propriedade intelectual dela, né? Tipo, Exatamente. o jogo por si só, eu quero até trazer alguns pontos aqui. Se você quiser participar, você tá ouvindo a gente também, quer dizer participar do episódio, manda, a gente tem um chat aberto aqui que a gente vai lendo. Eu vou ler os comentários do Breno agora, tá? Que eu acho que complementam bem o que a gente tá falando. O Breno levantou um ponto ali que fala que hoje em dia o ganho para os jogos vendidos só é impactante mesmo nos casos de viralização, né? É um ponto de que ele acredita, né? Ele falou que acha que isso é muito influente, que Uhum. caso contrário você só tem esse impacto a longo prazo, né, de questão Sim. monetária, e que a monetização de indies hoje vai muito mais em crowdfunding publisher, que ter fama é muito mais valioso. Então, De certa forma a gente tá meio que simplificando um assunto que é muito mais complexo do que essas poucas linhas que eu tô traçando aqui. Não tem uhum, como você. A gente teria que. Dá pra gente fazer um papo inteiro, ininterrupto só, sobre a questão da monetização dos mercados indies, de quão mais valioso qual é a melhor fonte de renda. E até porque não tem uma fórmula
como existe no caso do mercado AAA. E nem no mercado AAA a gente pode falar de fórmula, porque não existe fórmula do sucesso, existe fórmula do fracasso. Inclusive, recomendo vocês assistirem Breno Mancini. o Breno Brancini. Mas fórmula do Breno. sucesso não existe, cara. Se alguém disser que eu tenho uma fórmula de sucesso, eu sei como fazer um jogo que vai ser extremamente de sucesso. Mentira, essa pessoa não sabe. Tanto é que a Nintendo já fez vários jogos que foram flops, completos flops. A gente tem aí o Famicom Detective Club, que mal vendeu 20 mil cópias no Japão. A gente tem aí ARMS, que não atingiu um público tão grande quanto outras franquias. A gente vai ter o One Two Switch, que vendeu 1 bilhão de cópias, mas, porra, o que é 1 milhão de cópias perto do universo de jogos que de consoles que a Nintendo vendeu, tá ligado? Então, tipo assim, é uma série de situações em que não dá pra gente jogar essa cartada e não dá pra gente simplificar. Não existe fórmula de sucesso. Existem algumas fórmulas que te ajudam a chegar lá. Existem algumas práticas que a gente já viu por meios empíricos, como bem disse o Gabriel, que de certa forma tendem a auxiliar o acaso, tendem a permitir que a sorte atinja aquele produto e ele se torne popular. Sabe? Porque o próprio cinema sofre muito com isso. Vários são os caras, é muito fácil fazer um filme. Então vai lá, segue uma formulazinha aqui. O filme ele é um fracasso. O filme é um fracasso de vendas. A própria Marvel segue a mesma fórmula e nem sempre a fórmula funciona. Pra vocês terem uma ideia. Então, não existe fórmula de sucesso. Então, quando a gente vai falar sobre indies, não tem como a gente simplificar isso e dizer, é pelas vendas. É por isso, é por aquilo. Eles precisam de todos os meios, tudo que vier ajuda. Então, um Game Pass para tornar aquele produto mais famoso e ele angariar mais vendas em outras plataformas. Algoritmo, né? Existe toda uma porrada de coisas aí que você pode se apoiar, né? Para tentar fazer com que Sim. o seu jogo chegue em outras pessoas, né? E nem sempre vai Inclusive, a garantir, pirataria é uma Hugo. delas, né? Tipo, Olha a Mimimi Games aí, cara. A Mimimi Games, nem sempre que você vai fazer o negócio certinho vai dar sucesso. A Mimimi fechou porque, mesmo fazendo jogos excelentes, que são jogos que ela fez, o Shadow Tactics e o Shadow Gambit, né? O Desperados 3 que eles fizeram também, não significa que eles vão se manter. Nada garante sucesso hoje em dia. Não dá pra você contar com nada. Você tem que se diversificar e meio que é uma selva, né? Às vezes você. Por conta do tempo aqui, eu vou lançar a última pergunta pra gente continuar conversando também, né? Se surgir mais alguma coisa. Mas eu falei também que nós iríamos conversar sobre o óbvio hoje, né? Lá no comecinho do programa eu falei que nós falaríamos o óbvio. Então, eu quero lançar uma pergunta óbvia pra você, Léo Fufeira. Ai, meu Deus. Qual é, pra você, a solução da pirataria? Mano, tem que matar a Nintendo. Não sei, calma. Calma. Pode pensar, meu querido. Tem todo o tempo do mundo. Solução pra pirataria? Pô, eu acho que não tem solução pra Nunca vai pirataria. existir, cara. Não tem. Você acha que é o inevitável? Tão tentando aí, né? Tipo, De Novo, o Enigma, um monte de jogo pra parar a pirataria do PC e agora os jogos do Switch vão ter De Novo, se eu não me engano, né? Uma parada assim. Mas, pô, não vai. A pirataria tá aí desde sempre. Tipo, eu acho que tem relatos de pirataria aí desde que a gente se entende por gente, sabe? Tipo, a Disney, ela tem um lobby de que faz com que o tempo é esticado, o tempo de que as obras dela caem do domínio público é esticado, sabe? Tem um lobby enorme pra isso, mas, pô, é inevitável, cara. É inevitável. A pirataria não tem como parar a pirataria. Porque o Yuzu foi fechado, mas ainda tem o Rio Jinx. E aí o Yuzu foi fechado, mas aí vai ter gente trabalhando com o que sobrou, com os resquícios do Yuzu por aí, tá ligado? Código-fonte, né? Pô, pois é, Eu achei super interessante que você foi pra esse lado, né, dos combates dos corporativistas, né, contra essa questão de propriedade intelectual. E como nem se levanta a questão de que poder de compra, né, seria uma solução também, até eu acho que... Eu vou te perguntar uma coisa, Gabriel.
Ah, Aqui, essa tua pergunta foi massa e eu vou te devolver ela com outra pergunta mais macro, mais ampla. hum, Como é que tu soluciona o ilícito? Como é que tu soluciona o crime? Como é que tu soluciona os conflitos de ilicitude civil no mundo? Essa é o mesmo tipo de pergunta que você tentar resolver vai estar associado ao combate à pirataria, cara. E tipo assim, eu poderia ser mais simples, eu poderia ser, como é que tu soluciona o problema das drogas? Não soluciona. Não soluciona, velho. soluciona, cara. Não soluciona. Mesma maneira, você não tem como solucionar crime. O crime, ele é inevitável. Por mais que você tenha uma sociedade perfeitinha, ainda vai existir crime. Porque existe o caráter transgressor. E no caso da pirateria, ainda mais você vai ter o caráter de preservação. Porque mesmo que você consiga, de certa maneira, fornecer os jogos a um preço acessível para todo mundo, a questão sempre vai ser até que ponto essa acessibilidade ela é universal. Tu tá entendendo? Uhum, Até com que certeza. ponto ela consegue ser válida para todo mundo. Existe algum momento que a gente pode falar de meritocracia, né, Isso. e de Hum. distribuição igualitária de renda, Não e tem de como. poder de compra, Não né? Exato. tem Existe. como. Será que se todo mundo tivesse poder de compra, as empresas não aumentariam o valor dos produtos, entendeu? Uhum. Então, assim, bizarro, né? É Não, bizarro, é uma parada bem complicada. Eu gostei que o Léo Fufeira levantou o exemplo da Disney, porque é uma das empresas mais atreladas ao caso de Lost Media, né, no mundo. sim. Então, por conta realmente de propriedade intelectual, eu estava procurando uma HQ da Switch dos anos 2000, recentemente, não consegui achar, tá? Que não tá na internet aí, não tá disponibilizado. Mas tivemos diversos casos já de Lost Media, inclusive por conta da preservação, né? A gente tem o Internet Pô, Archives aí também que tá passando por uma fase bem complicada, né? pensa aí se tu tem sonho de ler algum quadrinho específico do Tio Patinhas, do Mickey, Nossa, ou até pois mesmo é. da Turma da Mônica. Eu lembro de um quadrinho que eu li quando era criança e eu nunca mais achei, do Zé Carioca, sei lá, qualquer coisa assim. Uhum, Ficou na tua infância, velho. Já era. já era. Já era. Você encontrar de novo isso, impossível, porque não existe um catálogo gigantesco de todas as histórias para você acessar, procurar ler na internet ou pedir para comprar. Não existe isso, simplesmente não vai Uhum. existir. Então a preservação histórica de todas as mídias é sempre um desafio. E enquanto a gente tiver essa noção de direitos de copyright, eu acho que a tua resposta, a pergunta, a resposta para tua pergunta é: enquanto existir copyright, vai existir pirataria. Você quer eliminar, solucionar a pirataria? Pois então acaba com o copyright. No momento que você Abaixo a acabar, propriedade intelectual. é tipo isso. Acaba com o copyright, pronto, tu soluciona a pirataria. Não tem como, não tem como. É a mesma coisa. Acaba com a proibição, as drogas e pronto. Você não tem mais o crime. Você não tem mais o crime. Acabei com o Pô, crime. do nada que eu lembrei de Torro, né? Que, tipo, Torro tem essa propriedade praticamente que aberta, sabe? E Aham. aí a galera pode fazer o que quiser com os personagens e tal, mas o dev que faz os shmups, ele ainda é muito respeitado. Os jogos dele ainda vendem, sabe? Tipo, Sim. mesmo com a parada sendo aberta, assim. Então, E olha só, tá aí. a gente tá falando de pirataria de produtos que são únicos, que são criativos, tá? Porque se a gente for pegar do ponto de vista de produtos que eles são meramente produtos de consumo, sem nenhum tipo de parte criativa, por exemplo, é liberado álcool, correto? Então Uhum. qualquer pessoa pode comprar uísque e tal, mas existe o uísque falsificado. Você vai encontrar o uísque Uhum. falsificado. Então, mesmo sendo liberado a compra de uísque, você ainda vai ter o uísque falsificado. Por quê? Porque ele é mais barato, porque o pessoal consegue ter acesso àquilo ali. Então, tipo assim, n- não tem como você falar de uma parada de fim da pirataria enquanto você não extinguir os direitos autorais, enquanto você não extinguir toda essa questão assim, eu sou contra você lucrar e ganhar dinheiro com o trabalho de outra pessoa. Isso eu acho extremamente válido você
lutar, né? Então, tipo assim, esse tipo de que chama de contrafação. Eu sou totalmente contra a contrafação, que é o caso de, por exemplo, eu tenho um produto X e você ficar fabricando ele, como é o nome? Prejudicando as vendas de outra pessoa. Isso, claro, se você estiver vendendo do mesmo valor, sabe? Tipo, R$ 300, R$ 300. Tipo, o cara tá vendendo pirata pelo mesmo valor do original. Então, tipo assim, isso aí eu sou contra, tá certo? Isso aí eu sou contra. Mas, sei lá, do ponto de vista, a Nintendo fez um jogo, aí você fica vendendo o jogo dela. Cara, porra, velho, por que que você tá vendendo o jogo, o trabalho de outra pessoa? Aí sim eu vejo como um roubo, porque você tá vendendo por um preço quase o mesmo, ou seja, o mesmo da outra pessoa, e você tá ganhando dinheiro em cima disso. Isso aí eu acho errado, não tem como você coisar. Mas se você, na verdade, você tá ganhando, você tá evitando gastar dinheiro com uma cópia para seu próprio consumo, eu não vejo nenhum problema não, né? Dito O, isso, o fim o, do Raul, Yuzu é um o ataque Raulzeiro, à democracia da arte. É o isso. Raulzeiro, o Raulzeiro, Felipe Lee, eu gostaria de tomar um Jack Daniels falso contigo, tamo junto, bora. Vem pra Ribeirão ali. O Raul é daqui. Pois é, cara, vender a pirataria é tenso, porque muitas vezes, como o Breno falou aqui, muitas vezes Uhum. você tá justamente tirando o sustento de uma pessoa que trabalhou pra caralho naquilo ali, que deu o sangue pra poder fazer o negócio. Tipo, por exemplo, a gente estamos aqui e eu, o Breno e o Gabriel, nós somos do GDH Studios. Então a gente dedicou um tempão aí pra fazer o Monotonia. Massa, massa. Uhum. Monotonia, o primeiro jogo é gratuito. Só que a gente descobre que tem um maluco que ele tá vendendo Monotonia. Uhum. Mesmo o jogo sendo gratuito, tem um maluco vendendo. Tá ligado? Isso aí é que eu acho zoado, sabe? Isso aí eu acho Uhum. zoado, completamente zoado. Não tem como defender isso, sabe? Não tem como. Você tá literalmente se beneficiando do trabalho de outra pessoa sem fazer absolutamente nada. Isso aí Uhum. é zoado, completamente zoado. Mas quando a gente fala de você, sei lá, simplesmente baixar uma cópia pra você jogar, eu não vejo problema não. Vender pros outros eu acho que talvez tenha problema. Como a gente tinha a galera que vendia DVD Uhum. de R$ 30, R$ 10, 3 por 10 e tal. E que ainda assim era a venda de um serviço, né? O cara tava vendendo o serviço de baixar e gravar o CD. Então ele tava cobrando pela mídia, cobrando pelo tempo, pela internet, pela eletricidade, tal, tudo mais. Então ainda é uma coisa que é debatível, tá ligado? Isso é debatível. Uhum. Muita coisa. Maravilha. Bom, eu vou. Alguém quer fazer mais um apontamento antes de eu fazer as leituras finais aqui? Você gostaria? Creio Eu que vou fazer, não. né? É, Não, creio você que também? não. Não, acho que se fosse, Acho que- assim, eu não quero aqui no podcast a gente tratar do caso específico da Nintendo da parte jurídica. Eu acho Uhum. que lá no SJ, no Semana em Jogo, a gente, e no próprio dumping do Memória Rando, a gente deve explorar um pouco mais o caso específico e por que que a Uhum. galera não deve entrar em pânico em Uhum. relação à pirataria. Então já fica o No convite, caso. né? Para que a Já gente. fica o convite Para justamente para quem. vocês Isso. assistirem o A Semana em Jogo na sexta-feira, né? Isso. De E o tarde. dump, e o E o dump que dump ao provavelmente vai ser no domingo. domingo. Maravilha. Eu gostaria de fazer algumas aspas aqui, né? De fazer algumas aspas, não, né? De ler, entre aspas, o que foi dito por outras pessoas no Twitter. Né? Alguns Ai, comentários vem que aí. foram feitos aí. Mas foram comentários, né, elucidativos, tal, de pessoas que, inclusive, eu fiquei bem surpreso que se posicionaram, né? Com relação ao caso do Yuzu. Eu quero começar pelo Jogadan, né? O Daniel Schettini. Ele escreveu um tweet que eu acho muito válido a gente colocar aqui. Que ele falou que comemorar a queda do Yuzu é de um elitismo sem tamanho, não importa se era um movimento previsível. Eu acho curioso quantas pessoas excluem da conversa o jogador que não se enquadra no padrão da dita comunidade Nintendo. Só faz parte da turma quem pode pagar, né? E ele continua falando que o que é mais triste é que muitos dos porta-vozes da nobreza já estiveram dos dois lados. A história dos videogames no Brasil caminhou junto com a emulação, réplicas, clones e a pirataria em todas as suas camadas. Esse povo tem que escolher melhor como o que se indignar. Ele, por último, encerra falando que não vou nem entrar no mérito da preservação, porque certamente quem tá aí soltando fogos agora sequer deve se importar com isso. Quem pode pagar 500 conto por um Zelda de Nintendo DS não precisa se incomodar com nada. Achei muito forte esses comentários. Nossa, muito forte, cara. Muito Bom, bom. muito bom, concordamos E só, totalmente. Pode só, falar, só Léo. uma coisa que eu vou falar que Uhum.
Eu vi algumas pessoas lá no Choruíter, lá no Chorume do Twitter. Pô, muita gente que fala, e aqui eu não vou estar defendendo ninguém, tá? Tá. Mas falam, por exemplo, os nintendistas falam muito sei lá, dos sonistas, dos caixistas, que eles têm a sua empresa favorita. Mas aí acontece uma coisa dessa e eles comemoram como, sei lá, fosse a morte do Bolsonaro. Não sei, mano. Tipo, eles, eles comemoram o fim do Yuzo como se fosse a pior coisa que tivesse acontecido com a Nintendo. É gente falando, ó, não te falei que isso ia acontecer, e os criadores de conteúdo falando, olha só o que aconteceu, e parece, sei lá, o Datena noticiando a morte de alguém, e é super sensacionalista, falando, nossa, olha como a Nintendo fez agora o que estava escrito na lei, e eles só fomentam ainda mais essa ideia de que a Nintendo só está se protegendo, sendo que a Nintendo só está lutando contra o inevitável, como a gente falou aqui, e movimentando ainda mais, movimentando ainda No final mais. das contas, são mais 12 milhões de É, dólares no bolso da Nintendo, né? Cara, me 12 milhões lembra, de sabe reais. o quê? Eu gostei que tu falou isso aí, porque a gente pode chamar isso aí, essa comemoração é o bandido bom, é o bandido morto dos videogames, é, cara. porra, pra Então, caramba. Nossa, tipo, aspas muito fortes, Felipe Lee. mas cara, porque quando o Muito cara bom. comemora a queda de um grupo e a punição civil deles, né, no caso aí, para todos os efeitos é exatamente isso. Maravilha. Não tem como O, você entender de outra maneira. o coach RT do Bruno Tessaro, Bruno do Nautilus também, em cima desse tweet do Daniel Schettini, foi o seguinte: isso vale pra tudo. Se você não paga por algo, você é considerado impostor ou invasor. Você só pode ter acesso a coisas boas se você puder pagar. Se não tiver condições, você é cidadão de segunda classe, inferior e precisa viver das sucatas que esses merecedores deixam. E eu vou utilizar. Nossa, cara, ó, dá até um negócio no coração. Vou utilizar aqui, né? A questão de que merece que as pessoas tenham acesso somente a comida e água, né? Como diria a canção dos Titãs, né? Uhum. Porque a gente não quer só comida, A a gente quer gente não comida, quer só diversão comida, a e gente quer arte, comida, diversão e arte. né? Então, assim, por que não podemos, né? É exatamente isso. E pra Pois é. fechar aqui com chave de ouro, né? O tweet que começou toda essa leva da sensibilização tuiteira, né? Chuiteira, Twitter. do Lucas Edward. Escrito o seguinte: a minha Mais torcida um magnífico integrante do do Nautilus. Nautilus. Então, Lucas, um beijo Tão pra todo mundo lindo do ele. Nautilus, né? Então, ele diz o seguinte, abre aspas: a minha torcida é que o Switch de cada pessoa que ficou feliz com o fim do Yuzu exploda e que toda a biblioteca digital e física desapareça. Não devia ter direito a acessar videogames. Fecha aspas. Reverbera sua opinião, tá bom? Cara, nossa, Então, velho. Reverbera sua opinião. Que neste forte, momento mano. estão encerradas as conversas sobre, né, programadas em pautas sobre isso, então fiquem à vontade aí se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa. Eu acho Não, que, né, já está num clima, já estamos entrando num clima de encerramento do episódio, né? é. Então, neste momento aqui eu gostaria, né, de já partir aqui para os reclames do Plim Plim, né? As partes finais do nosso episódio. Então, fique por aí que a gente já vai falar sobre as produções de conteúdo da nossa comunidade agora no finalzinho de fevereiro e começo de março, beleza? Então, encerramento de bloco, gente, eu quero muito ler o chat, velho. O Breno falou muita coisa. Pois é. Ele falou, vou ler a partir das aspas aqui que a gente ainda não começou mais a colocar dentro do episódio, né? Foi que, mas eles ganham dinheiro pirateando e deixando o jogo grátis. Sim, porque piratear é um trabalho, então precisa mesmo se sustentar. Mas de preferência de outras formas como crowdfunding, que era a questão que o Yuzu, né? O Yuzu era sustentado por crowdfunding. Inclusive, gente, eu achei muito paia a declaração do Yuzu antes de fechar, tá? Eu não sei se Ah, vocês Tu viram. sabe, tu eu, sabe é que que. eles tiveram Eu que acho que eles fazer aquilo tiveram que ali. fazer isso, É, né? aquilo ali. É, A gente eu entende, ia cara. falar, eu ia falar que eu acho que os caras estavam com uma arma na cabeça, mano, pra Cara, escrever não, aquilo ali. totalmente. Eu De É, imagino verdade. a cena, eles com uma arma que tinha escrito na arma processo por danos
civis, financeiros, caso eles não escrevessem aquilo ali. Foram uma das obrigações que eles tiveram que fazer. Eles tiveram que assumir que era pirataria, blá 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 blá, blá e tal, tal. Tipo assim, óbvio que eles não pensam aquilo. É óbvio que eles não pensam isso. Mas eles tiveram que colocar aquilo ali, porque, enfim, faz parte do acordo. E eu Uhum. acho que, Mas na verdade, em diversos pontos, né? Eles meio que prestaram um serviço público de evitar o debate acerca disso aí. Porque, tipo, isso aí eu vou tratar numa semana em jogo, mas teve uma perfeito. galera, ou então no random, tá? Que de fato teve uma galera que ficou extremamente temerosa de que essa questão do uso fosse resvalar em todo o entendimento legal atual Abriu-se nos um Estados Unidos. precedente É, contra a não, pirataria. Nossa senhora. existia a possibilidade de, se fosse apreciada o mérito, né, se a situação fosse levada à apreciação de um juiz, talvez houvesse alguma coisa que pudesse causar impacto no entendimento legal jurídico estadunidenses que pudesse afetar toda a indústria de emulação, né? Toda a questão da emulação. Mas o próprio fato deles terem feito um acordo, né? Fez com que eles evitassem esse debate. Aí muita gente perguntou, mas isso não significa um precedente não legal? De que a Nintendo pode utilizar esses mesmos argumentos para poder abrir um processo contra qualquer outra empresa. Vamos ver aí nos próximos dias se ela vai abrir essa mesma ação contra o pessoal do Rio Jinx, né? Porque se ela fez, Uhum. se o pessoal tá com medo disso, então se ela abriu contra o Yuzu, ela vai abrir contra o Rio Jinx. É a lógica, correto? Uhum. É a lógica. Não faz sentido ela entrar só contra o Yuzu enquanto o pessoal do Rio Jinx continua funcionando. Pelo menos eu no lugar da Nintendo, se fosse pra ter noção de um assédio jurídico, me colocando no A lugar galera tem do memória filho da curta, velho. puta. Pois é, mas aí eu não vi ela entrando contra o Rio Jinx até Cara, o você momento, lembra do né? SXOS? Que foi eram os caras que faziam o glitch, né? Atmosphere? Pra você usar um negocinho que você encaixava no seu Switch, Sim, né? A sim, sim, versão. sim. O cara foi preso, velho. O cara foi É, preso, tá en- ligado? então, Tipo, eu ia falar de outro caso, que é aham. o que me deixou com mais raiva ainda da Nintendo. Porque assim, o Yuzu fechar, ok, é tipo, é triste e tal, mas o caso do cara do Switch, mano, ele foi preso e aí ele foi solto, mas aí ele vai ter que pagar. Até ele Serviços. morrer, ele vai ter que pagar pra Nintendo, mano. É. Multa, mano. E o cara é um senhorzinho quase, mano. E eu fiquei muito puto com isso, que é tipo, cara, trabalho escravo, assim, mano. Tipo de pegar. Se eu não me engano, Tirar a liberdade era da pessoa. 50%, né? Mas Era você tem que 50% do entender, parâmetro, vocês tá têm que ligado? entender que essa situação aí, pra Nintendo, ela encara mais ou menos como a gente tá encarando aqui agora. Eu vou dar Ele um tá fazendo de paralelo. exemplo. Tá, Tá servindo de então, exemplo. é exatamente. Eu vou traçar um paralelo meio escroto aqui, mas seria mais ou menos a mesma coisa. Sabe como tem gente pedindo anistia pro pessoal que invadiu o Congresso, dizendo, mas são senhorizinhos, são uma galera que não tinha condições de saber o que tava fazendo, blá 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 e tal, tal, tal. Sendo que a questão você vai deixar passar em branco, você vai deixar passar batido, vai deixar mesmo um grupo de pessoas vandalizarem o Congresso, vandalizarem o prédio do STF e tal, em Brasília. Você vai deixar isso passar em branco e deixar Olha, aquele clima de impunidade, ou você vai tomar uma atitude para que sirva de exemplo? Então, imagino que seja a situação parecida. A Nintendo tá desculpa assim, com utilizando todo esse respeito, eu cara discordo. como. Mas Não, eu entendo que você conseguiu traçar um paralelo em cima disso, tá ligado? pois mas tipo, é como a Nintendo enxerga a situação, tá ligado? Como ela enxerga, tá. Exatamente, não tô dando razão à Nintendo, não tô dizendo que a situação é exatamente a mesma, mas é como a Nintendo enxerga. Ela não quer deixar a situação impune. Ela não quer criar uma situação que as pessoas acreditem que elas podem piratear, fazer algo como isso e passar impunes, porque senão a própria lei vira uma piada. Ela vira o que a gente chama de lei letra morta, É, né? É uma letra morta. Ela não quer deixar que a situação se torne uma letra morta. Então ela está utilizando a punição desse senhorzinho como um exemplo para todas as outras pessoas que venham a querer se meter a fazer algo similar. Claro que ela não vai deixar absolutamente ninguém
com medo disso. As pessoas, elas são Que quando a transgressoras gente por estava falando natureza. sobre juízo de valor e aplicação de lei, né? São 2 pesos e 2 medidas diferentes, Isso, né? é. Então, partamos desse pressuposto. Mas eu entendo. Dá pra falar, cara, dá pra falar muita coisa. Vamos fechar então agora. Eu vou fazer a chamada pro próximo bloco, por dentro da comunidade, tá? Então, vamos lá. Estamos de volta aqui com o nosso último bloco por dentro da comunidade. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de conteúdo que rolou no Game Design Hub, tá? Com os nossos, né, membros. E lembrando que todo o conteúdo produzido entre a semana passada e hoje que você vai ouvir aqui agora está disponível no canal Se Divulgue Aqui, que é uma aba dentro da nossa comunidade do Discord. Então, se você tá ligado aqui no GDH ou quer divulgar o seu conteúdo, cola lá no nosso servidor com o comando !Discord aqui no chat, ou através do link que vai estar disponível na descrição do episódio no seu agregador de podcast, beleza? Então, começando aqui, nós tivemos o episódio 4 do E-Podcast disponível no Spotify, né? A gente tá lançado lá. A gente teve também o Lobby Aberto 2 com o Sick Boy e Fox falando sobre o mundo dos RTS, que também está disponível no Spotify e no canal do Sick, beleza? A gente teve o Epic é Hora com o nosso queridíssimo Felipe Lee falando sobre o Coldeca, certo? Ô Lee, aproveita um pouquinho aí pra gente explicar o que é o pique da semana pra quem tá ouvindo agora pela primeira vez ou não conhece ainda. Quem ainda não conhece o nosso clubinho semanal de jogo, né? O Epic é Hora, ele na verdade ele deriva do pique da semana. Então, quem já faz parte da comunidade do Discord já tá por dentro disso, mas quem não sabe, ou pra quem está na comunidade e não presta muita atenção nas coisas, ou pra quem não faz parte da comunidade, a gente tem 2 clubes periódicos de jogo. A gente tem o Master Mandou, que ele é feito com trimestre, salvo engano, de trimestre em trimestre. E nós temos também o Epic, na verdade, o pique da semana, né? O pique da semana no sentido de pico, né? O jogo de palavras é com pico, né? Então, o seu pico da semana vai ser jogar o pique da semana, né? Então a brincadeira é essa. Daí, a gente tá fazendo um programa semanal nas quartas-feiras, né? A partir das 10 horas, né? Em que a gente vai chamar, eu que sou o host, então eu vou convidar alguém da comunidade. Geralmente que tá vindo é o Avatix, mas qualquer pessoa pode vir, tá certo? Pra jogar o jogo em live, pra gente conversar sobre ele, pra gente discutir sobre o que cada um achou da experiência, né? Então a gente já teve 2 edições, a gente teve a primeira do Gunpoint, a gente teve agora a última, foi do Coldelka, né? E na quarta-feira que vem agora nós teremos do Brothers, A Tale of Two Sons, né? Que é o jogo que é o atual pick da semana, né? Então, todo o programa também, durante o final do programa, a gente faz o sorteio do jogo da próxima semana. E, e todos os jogos do pick da semana duram em torno de 3 horas, 4 horas. São jogos curtos. Jogos pra você finalizar rapidamente. Você tá ali no final de semana, teve aquele tempinho pra você, vai jogar o joguinho, 3, 4 horas, você termina. Ou então, sei lá, joga Lembra 1 que não hora precisa finalizar também, né? E Ter o também tem contato isso, ali. não precisa finalizar. Se você por acaso não gostar do jogo, não precisa finalizar. Basta você experimentar e você poder dizer: joguei esse jogo, não gostei. Ou eu gostei, fui até o final. Eu gostei, mas não finalizei porque, sei lá, estava muito ocupado, pretendo voltar qualquer dia. Enfim, a intenção é: conheça novos jogos, experimente novas ideias, né? Construa você como um crítico de jogos, como um produtor de jogos, como um apreciador de jogos, construa a sua bagagem, construa o seu repertório de game design, de ideias criativas, de mecânicas. Tudo isso você pode, por meio do pique da semana, conhecer o máximo de experiências diferentes, experimentar essas experiências e você poder utilizar futuramente, não só como referência, mas também como um parâmetro para você fazer seus próprios produtos, seus próprios jogos, né? Então, fica aí a dica do porquê é valioso você participar do pique da semana. Maravilha, né? E fugindo um pouquinho da temática de jogos, a gente tem agora no Memória Random o quadro Refluxo Games, onde a gente fala tudo menos sobre jogos, né? Na presença minha, do Felipe Lee e do Tonho. Então, essa semana a gente teve a retrospectiva da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, que a gente vai continuar no próximo episódio, então fiquem ligados aí, que vamos continuar com um quadro bem legalzinho.
A gente teve análise de outros do Cabeça de Galinha no site. A gente teve análise do Master sobre Granblue Fantasy Relink, que saiu hoje no site também, tá? Essa paradinha não saiu agora, essa paradinha não, essa paradona gigantesca, né? Mas que eu acho muito válido a gente apontar também, que tem um vídeo do Breno Mancini sobre pirataria que casa bastante com muito do que a gente falou aqui hoje. Eu e o Felipe Lee, a gente já levantou alguns pontos iniciais nos quais a gente quer fazer um não é podcast no servidor, né? Também para Uhum. continuar as discussões sobre esse tema. Então fiquem ligados aí lá no servidor. A gente teve também um episódio novo do Música sobre Controle aqui na Twitch com o Gabão e o Cabeça de Galinha falando sobre Res Infinite, né? Analisando as músicas de Res Infinite, foi bem legal. A gente teve vídeo do Senhor Genérico com o tema Estou cansado de mundos abertos nos games. E fica Perfeito. aqui a observação que ficou muito legal esse vídeo, tá? Ele teve um alcance absurdo, né? A gente aproveita então para parabenizar o Genérico pelas quase 6.000 visualizações no vídeo. Eu escrevi isso ontem, deve ter passado. E também pelos mais de 1.900 inscritos no canal dele. Então um abraço pro Genérico aí e meus parabéns para ele, tá? Eu vi também que teve análise da série Atlanta no Recanto do Dragão, que foi escrita pela Rose Moreno. Eu tô pra assistir essa série, eu quero muito ver essa análise depois também. A gente tem o Kuka, que eu comentei sobre ele no episódio retrasado, que ele lançou um vídeo mostrando o processo de desenvolvimento de um MMO em 3 dias. Isso foi absurdo, tá? Pra uma Game Jam, então dá uma olhadinha nesse vídeo aí que ficou muito massa. E por último, teve também um vídeo de atualização de desenvolvimento do Drona com o Heartlander, que postou um vídeo também aí de explorando, né, o universo de Heartlander. E se você acha que deveria ter sido comentado mais alguma coisa aqui, deixa aqui no chat também, depois a gente passa lá no canal. Não esqueçam que a gente tem um canal para divulgação própria, tá, pessoal? Então, se você gostou do conteúdo, cola lá no servidor para pegar todos os links do que a gente falou aqui hoje e apoiar a comunidade também, né? Pra gente se apoiar e continuar crescendo como comunidade. Beleza? Então, este foi o nosso segundo episódio. Segundo episódio, não, né, gente? Esse aqui foi isso. o quinto episódio do Podcast. E se você gostou da nossa conversa, por favor, vá lá no Spotify, assina o feed para ficar ligado e acompanhar a gente, mesmo quando a gente não estiver ao vivo aqui na Roxinha, tá? E antes de encerrar nossa gravação, eu quero agradecer também ao Felipe Gugelmin do Tecmundo pela escrita da matéria que a gente usou como base para discussão hoje. Eu quero é que ele E- venha aqui discutir esses assuntos, ele também. Perfeito. Vamos Maravilhoso. chamar o Felipe Gugelmin. Fica Lindo. aberto aí o convite, mas chegaremos até você. Pode ficar tranquilo. E também estendemos o convite para que você entre mais uma vez lá no nosso Discord. A gente tem uma sessão inteira com materiais de estudo sobre game design. Eu tô atualizando a biblioteca com novos materiais que foram disponibilizados, tá? A gente tem uma galera incrível lá e acolhedora também para você fazer amizades. Então cola lá com a gente que a gente tá muito ansioso para poder conhecer você, beleza? E é claro que não pode faltar o jabá. Felipe Lee, faz o jabá pra gente aí da nuvem, vai. Ah, claro, gente. Vocês estão pensando em comprar um joguinho, seja um joguinho pequeno, baratinho, seja um jogo grande, lançamento AAA, faz o seguinte, aqui no nosso canal você pode digitar exclamação nuvem com 2 uso, você pode procurar lá no próprio Discord do GDH, você pode procurar a guia que tem nuvem, então você vai encontrar o nosso link. Ao clicar no nosso link, ele vai abrir o site da nuvem e você vai fazer a sua compra normalmente e uma pequena parcela, mais ou menos um ponto por cento, é De muito 1 a pouquinho mesmo. 4%. É bem pouquinho, mas. É bem pouquinho mesmo, mas cada pouquinho que você puder contribuir ajuda pra gente. Então, é aquela coisa, já vai unir o útil ao agradável e vale muito a pena, tá? Porque a nuvem parcela os seus jogos, então você pode parcelar em até 3 vezes sem juros, salvo engano, dependendo do valor. Você pode pagar com cartão nacional e tem outras formas de pagamento facilitada. Você acumula moedas, que são pontos, na verdade, né, que você pode utilizar para dar desconto nas compras na nuvem. E dependendo de onde você for comprar, para qual plataforma você for comprar, por exemplo, eu tenho um Switch, né? Meu Switch não é destravado, eu não pratico pirataria, eu jogo jogos originais. Eu tenho Perfeito. condições de comprar jogos. Maravilhoso, maravilhoso. Então, vale muito a pena vocês também aproveitarem o nosso link, porque você compra na nuvem, você ganha desconto na nuvem, você ativa e ganha as moedas lá no Switch. Então você vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, você vai se ajudando, você vai nos ajudando e todo mundo ganha. Aquela velha situação win-win, todo mundo ganha. Então é isso, Perfeito. gente. Não link, só lembrando, façam né? uso, não só vocês façam uso, mas também passem essa dica para todos os seus amigos
que queiram comprar seus joguinhos para utilizarem o link do Game Design Hub. Então o link, lembrando que é bit.ly, né, bit.ly/gdh-nuvem, você encontra o link também aqui na descrição, seja pelo YouTube, pelo Spotify ou aqui na Twitch também, beleza? Para finalizar, eu quero agradecer muito a presença de vocês, meus queridos, e quero abrir também um espaço aqui, Léo Fofeira, para você, né, Opa. se Uhum, divulgar, uhum. falar um pouquinho sobre quem você é, onde que a gente te encontra, quem é Léo Fofeira, do que, o que que ele É, se alimenta. Ah, então. é, Acho que alguma boa parte do pessoal que tá aí no chat já me conhece. Sou Léo Fofeira, ou Léo Ferreira, ou Videogames Fofinho no Twitter. É, Já falando do Twitter, @RogerDet, em quase todas as redes. Ah, Estou escrevendo pro Recanto do Dragão tem, sei lá, alguns meses. E vai Lá escrever você em me. GTH, tá? Futuramente, vem aí. E também futuramente vem aí vídeos para o YouTube e eu acho que vai ser videogame chofinho lá também. Então vocês me encontram por lá, por essas redes, @RogerDet ou videogame chofinho. Maravilha. E você, meu querido Felipe Lee? Cara, vocês me encontram em @ofelipelee no Twitter, no Instagram, nas redes sociais de forma geral, como @ofelipelee. Se você procurar e não me encontrar, é porque eu não tô lá. Maravilha. Então, no mais é isso, gente. Vocês me encontram no Gabriel Riliano no Twitter e gabrielmora.oliveira no Instagram. E ficamos por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana, terça, às 7h30 da noite. Até mais. Beijo.